Pai querido, Pai santo, Pai justo, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelos elementos da ceia, pelo pão e pelo cálice, onde pudemos anunciar a morte do Senhor, a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. E também, Senhor, pedimos ao Senhor que nos faça lembrar de guardar a Tua palavra, ó Deus, de guardar o Teu nome, guardar o nome de Jesus Cristo, guardar a palavra de Jesus Cristo. Fazermos na nossa geração a obra do Senhor conforme está registrado nas Escrituras, conforme o modelo das Escrituras, não ir além, não ficar aquém. Pedimos, ó Deus, que ganhe os nossos corações para a Tua palavra, para o Teu nome, para o Teu testemunho, para ouvirmos o Senhor naquele dia, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor, é o nosso desejo. Livra-nos porque muitas vezes podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Perdoa-nos, lava-nos dos nossos pecados. Auxilia-nos nessa manhã, na leitura e no compartilhar da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. De fato, o Apocalipse, vocês sabem que é outro irmão que compartilha, né? Compartilha bem, compartilha muito bem, então eu vou pegar só algumas migalhas que ficou aqui para mim. Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós falaremos aqui de alguns princípios retirados aqui do capítulo 4, como disse, não necessariamente entrando profundo aqui no capítulo ou na menção do Apocalipse. O irmão Samuel tem sido abençoado aí para ser usado nos domingos de manhã para trazer esse ensino para nós mais pormenorizadamente. Aqui no capítulo 4, nós temos uma expressão no versículo 2 que diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse é o tema que nós falaremos essa manhã. No céu existe um trono, e no trono alguém assentado. E logo em seguida, ou melhor, no versículo 1, no final, é dito que seria mostrado a João as coisas que deveriam acontecer. Irmãos, qual que é o cenário do livro de Apocalipse? Samuel já deu uma introdução sobre quando foi escrito, por quem foi escrito, mas um dos porquês
que o livro de Apocalipse foi escrito é para que o povo de Deus, naquele primeiro século, recebesse consolo, recebesse esperança, recebesse conforto. Quando que o livro foi escrito? Aproximadamente no ano 90, 95 da era cristã. Nós estamos, então, nesse período, terminando o primeiro século da vida cristã, dos primeiros convertidos, da história da pregação dos apóstolos, o fruto da conversão, da pregação dos apóstolos, o trabalhar do Espírito Santo, trazendo homens das trevas para a luz do Senhor. Então nós sabemos ali que naqueles 100 primeiros anos, tudo isso aconteceu, era uma igreja efervescente. Quando nós lemos o livro de Atos, nós temos tudo isso, a pregação do Evangelho, a perseguição aos que se diziam judeus, a perseguição àqueles que eram chamados os do caminho, a perseguição daqueles que se reuniam em nome de Jesus Cristo para partir o pão e beber do cálice. Também, naquele primeiro século, uma perseguição ferrenha dos imperadores romanos, dos Césares, que governavam o mundo. E aqui um contexto histórico, vou falar um pouco da história dos Césares dessa época. Na verdade, muito antes do Senhor Jesus ter vindo ao mundo, salvo engano, no ano 754 a.C., começou o Império Romano. Começou, então, a história desse grande império que veio a se estabelecer durante grande período. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, mais ou menos 200 anos do auge desse Império Romano. E quando vocês leem a história, ou quando vocês estudam e aprendem na escola, vocês veem que os Césares não eram deuses, no sentido de bondade. Eram simplesmente homens maus, homens que perseguiam, principalmente aqueles que se opunham a eles como Deus, como imperador que deveria ser adorado, cultuado. No caso, se tem que ajoelhar, tem que ajoelhar. Se tem que fazer uma prece, uma oração, uma reza para César, tem que ser feito. Se você não fizer, você vai ser lançado às feras, você vai ser decapitado, você vai ser morto. E essa é a história dos Césares, dos imperadores daquela época. No ano 31 a.C., ao ano 14, nós temos o reinado de César Augusto. As Escrituras falam sobre ele. Foi quando Cristo nasceu. Já no ano 14 ao ano 37, nós temos o reinado de Tibério César, que foi quando Cristo foi crucificado. Depois tiveram outros, vou citar alguns: Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano. Domiciano provavelmente foi quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Também um terrível imperador, um terrível César. Provavelmente foi ele que exilou João, e provavelmente João tenha morrido no seu governo, ou de Nerva, ou de Trajano, que reinaram também muito próximos. Esse é o contexto do livro de Apocalipse. Nós então temos imperadores, nós temos os Césares que perseguem os cristãos, que mandam matar os cristãos, que lançam os cristãos para a arena, que coloca combustíveis ou piche, e envolve os cristãos e acendem fogo nesses cristãos e colocam eles como luzes, como postes onde eles estão. Esse é o cenário, essa é a perseguição. Então o Apocalipse é escrito em meio a tudo isso, como dissemos, consolo, esperança, conforto. E João abre o livro de Apocalipse, os irmãos se lembram, revelação que Deus deu ao anjo para passar para Jesus Cristo, deu para o anjo para passar para João. João escreve as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, ouvimos aqui recentemente, mas aquelas igrejas são representativas, na verdade são para todas as igrejas daquela época, e nós sabemos que é um livro profético para as igrejas da atualidade, de toda a história da igreja. E os irmãos sabem como Jesus é descrito ali para as 7 igrejas. Os irmãos, então, aqui depois do capítulo 2 e 3, entra no capítulo 4. Percebam que essa escritura, ou essa carta, ou esse livro, essa revelação, esse Apocalipse, chegou aos irmãos. Chegou a cada um daqueles que estavam, de repente, se escondendo, fugindo para os buracos, fugindo para os sepulcros, fugindo para as
catacumbas, porque poderiam ser perseguidos. E eles não iam levantar a voz para adorar Nero, para adorar qualquer César que estivesse no governo. Não, eles têm um rei, eles sabem quem é o seu rei, eles sabem que em Jerusalém nasceu o rei da glória. Eles então cultuam, veneram, seguem e dão a vida por esse rei, Jesus. Então imagine então naquele cenário de toda essa desgraça contra os cristãos, perseguição, morte, fogo, lançado às feras, e eles recebem a notícia. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Mas não é Nero que está lá? Não é Domiciano? Não é Nerva? Não é Trajano? Quem está sentado naquele trono? Não é nenhum dos Césares. Não é nenhum nome humano que está ali, governando sobre toda a terra. Isso é um consolo, é um conforto para aqueles que estavam naquele dia, porque eles sabem que o império humano, o império dos imperadores caem. O império dos imperadores, eles passam rapidamente, mas há um trono no céu, e no céu alguém assentado nesse trono, que governa sobre tudo, que governa sobre todos. Então eles podem receber esse consolo, essa esperança, esse conforto, porque naqueles dias, certamente, muitas perguntas eram feitas pelos cristãos, muitas dúvidas, muitos anseios. É como se eles estivessem vendo o domínio do mal prevalecendo em toda a sociedade, principalmente no que diz respeito à igreja cristã, aos santos de Deus naqueles dias. Eram as notícias diárias: mataram fulano, prenderam o irmão tal, colocaram fogo na casa de determinado irmão. Essas são as notícias. Mas chega então a epístola, chega a boa nova. No céu existe um trono e alguém está sentado nesse trono. E não é nenhum homem humano. Eles podiam lembrar-se das histórias do Velho Testamento, as histórias dos impérios do Egito, da Pérsia, da Síria, de Babilônia, dos próprios romanos. E eles lembrarem, não é nenhum persa que está ali. Já passou o império dos persas, já passou o império dos egípcios, todos eles passaram, todos eles foram colocados por terra, e poderiam se lembrar da escritura que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem é este que está assentado sobre esse alto e sublime trono? O Senhor dos exércitos. Mas mais à frente, eles ouvindo a escritura, ou ouvindo o livro de Apocalipse, eles iam entender que também dizia: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ao Deus que está assentado no trono pertence a salvação. Irmãos, nós temos que ver a história na perspectiva de Deus. Os cristãos, os filhos de Deus, devem ver a história na perspectiva de Deus, não na expectativa dos governadores humanos, dos imperadores romanos, não na expectativa de um Hitler, não na expectativa de um Maduro ou de tantos outros ditadores, Mao Tse Tung. Esses são os recentes, mas imagine então em toda a história da humanidade, nesses 6.000 anos que já existiram, tantos homens que se levantaram contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus. Então nós temos que lembrar que existe um trono, alguém assentado no trono, e ele governa sobre tudo e sobre todos, sobre a sua vida, sobre a minha vida, e o livro de Apocalipse é para esse consolo. Não tem nenhum homem assentado naquele trono. Os céus governam sobre a terra, sempre governaram sobre a terra. Nós poderíamos pegar aqui todas as histórias bíblicas e todas as histórias que nós já sabemos de filhos de Deus na história secular. Vocês se lembram da história de José? Os céus governam sobre a terra. Talvez alguém possa querer fazer um mal a José, mas os céus governam sobre a terra. Foi Deus que me enviou para cá, foi Deus que me trouxe para cá para um determinado fim. A história de Jó, a história de Mordecai, de Ruth e de tantos outros, a história de Martim Lutero. A sua história, a minha história, não é diferente. Os céus governam sobre a terra. Mas certamente naqueles dias, perguntas vinham sobre os irmãos, talvez perguntas frequentes era: onde está o nosso Senhor? Ou talvez outra pergunta: onde estão os seus seguidores? Talvez outra pergunta: o que fazemos em vida? O serviço a Cristo tem algum valor? E talvez aquela pergunta também crucial que eles provavelmente faziam: quando ele virá?
quando ele voltará, mas o livro de Apocalipse. Quando eles receberam essa carta, eles foram consolados, confortados. E aqui está a palavra de Deus para todos nós. Por isso, convém a cada cristão, a cada filho de Deus, se apegar à leitura, à meditação da Escritura, à oração. Nesse livro de Apocalipse, várias vezes você vai ver, algumas vezes, aliás, a expressão se apegaram à palavra do Senhor, se apegaram ao testemunho do Senhor, foram mortos pela palavra do Senhor, foram mortos pelo testemunho do Senhor, porque isso é de grande valor diante de Deus. Sim, as obras são necessárias, as obras acompanham aqueles que creem, mas a palavra acima de tudo. Uma das perguntas que eles faziam naqueles dias: onde está o nosso Senhor? Onde está aquele em quem esperávamos? Mas talvez você pode pensar, mas no primeiro século, ali naquele princípio espetacular de sinais, prodígios, obras maravilhosas que os discípulos fizeram, as vestes de um curava, o lenço de outro expulsava demônio, e tantos sinais e prodígios. Mas talvez houvesse essa pergunta no meio dos cristãos: onde está o nosso Senhor, aquele em quem esperávamos? Os irmãos se lembram, em Lucas capítulo 24, a história famosa dos discípulos a caminho de Emaús. Algo que tinha acontecido 3 dias antes, 1 semana antes, 3 anos antes, 33 anos de um homem com o seu ministério, e as coisas já estavam um pouco... Será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Será que tudo isso é verdade? Ou nós fomos enganados? Dúvidas, anseios, questionamento na mente dos cristãos. Aqueles discípulos, um deles disse: ei, você que está conosco, nós sabemos que era o próprio Senhor, você não ouviu a história do varão profeta poderoso em obras e palavras? E eles disseram: nós esperávamos que ele, ou que fosse ele, que havia de redimir a Israel. Percebam que no frescor de todos os acontecimentos, dúvida na mente de servos de Deus, ou dos seguidores do próprio Jesus Cristo, que andaram com ele naqueles dias, 3 anos e meio, talvez desde o princípio do seu ministério, muito antes do princípio do seu ministério. Dúvidas, questionamentos. Eles dizem que ele ressuscitou, é o que eles conversavam. Os irmãos se lembram que quando o livro de Mateus foi escrito, e provavelmente aqui dúvidas poderiam ter surgido também por esse ensino, no final do capítulo 28 de Mateus, diz-nos sobre aqueles soldados que viram todo aquele acontecimento da pedra sendo tirada por anjos, de Jesus não mais estar ali no sepulcro, ter sido elevado, não estava mais ali, havia ressuscitado, e as autoridades chamaram eles: olha, a partir de hoje é a seguinte história, vocês vão contar assim, ó: vieram os seus discípulos, roubaram o seu corpo, e fique tranquilo, nada vai acontecer contra vocês. E isso foi dito e foi ensinado entre os judeus até o ano 70. Porque o Evangelho de Mateus só foi escrito provavelmente entre 60 e 70. Então isso foi ensinado. Roubaram o seu corpo. Não há nada de ressurreição. Isso foi inventado pelos seus 12 discípulos, primeiramente, seus 11, mais os outros que vieram. Onde está o nosso Senhor, em quem esperávamos? Vejam que essa preocupação, essa ansiedade, perguntas na mente dos discípulos. Irmãos, vejam que como é fácil e simples nós esquecermos de fatos que aconteceram hoje ainda e mais tarde nem lembrarmos do que aconteceu. Mas isso é a mente humana, isso é a capacitação humana, isso também pode ser obra de Satanás, de querer que os filhos de Deus não se lembrem de todas as suas obras, de todo o seu louvor, de tudo o que ele fez na história. Nós temos nas Escrituras o exemplo de Israel no Velho Testamento. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim: você se colocaria naquela lista que se esqueceram das obras do Senhor? Ou você estaria do outro lado sozinho, dizendo: nunca mais me esquecerei daquilo que Deus fez por mim? Porque o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 10, fala que o que foi escrito é para o nosso ensino, que assim como aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Irmãos, foram
10 pragas no Egito. 10 pragas. Vocês se lembram das pragas? Vamos lembrar de algumas. Água transformada em sangue e olhos. Trevas. Úlceras. Chuva de pedras. Morte dos primogênitos. E aquele povo viu tudo isso, todos esses sinais, todas essas maravilhas. Mas o que diz as Escrituras? Nos Salmos nos é dito, logo se esqueceram. Mas como você esquece de uma água transformada em sangue? Como você esquece que na sua casa tem luz e nas dos egípcios são trevas? Trevas, diz a Bíblia, de apalpar, tão densas que eram. Como você esquece de tudo isso? Porque há possibilidade. Porque há possibilidade de esquecer. O Salmo 78, o Salmo diz, o Salmo de Asaf, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Então tem que ser contado, tem que ser lembrado, tem que ser lido, porque a tendência é de nós, seres humanos, e mesmo nós, cristãos, tendo a mente de Cristo, nos esquecer das obras de Deus. Os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Então essa, provavelmente, era uma das indagações daqueles discípulos naquele ano, naquela época, no primeiro século, antes do ano 100, quando foi escrito o Apocalipse. Onde está o nosso Senhor em quem esperávamos? Ele disse que subiria, voltaria, assim, da forma que eu subi, eu vou descer a vocês. Talvez eles tinham esquecido também da experiência do próprio Estevão, que esteve no meio deles, que o Estevão, quando foi apedrejado, diz o seguinte, viu a glória de Deus, e Jesus que está à sua direita, em pé à destra de Deus. Vejam que provavelmente eles esqueceram disso, do testemunho de alguém que foi apedrejado pela fé em Jesus, que no último instante da sua vida ele viu os céus abertos, viu Deus, a glória de Deus, Jesus ali nos céus, e eles se esqueceram disso. Mas então vem o livro de Apocalipse, chega no capítulo 4, e eles poderiam ouvir, eis no céu um trono, e alguém assentado no trono. E também eles ouviram, irmãos, sobre a respeito de onde está o seu Senhor. Diz assim, um cordeiro, como tinha sido morto. E ele vai até aquele que está sentado no trono, toma o livro, abre os 7 selos. Então ele está lá, ele está diante de Deus, ele está com Deus, ele intercede por nós. Sim, um cordeiro como tinha sido morto. E eles ouvem, como já dissemos, Apocalipse 7:10, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Isso é consolador, isso é de conforto para aqueles irmãos. Uma perseguição tamanha. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês entenderem. Sabe quando vocês têm um boleto para pagar, uma conta para pagar, vou colocar na mente humana, na esfera humana. De repente você abre a sua conta, né? Você tem aplicativo, você vê lá um dinheiro, mas de onde veio esse dinheiro? Você se alegraria, certamente alguém que está naquela dificuldade financeira, passando por necessidades financeiras, quando vê o dinheiro na conta, se alegra, se regozija. Veio uma notícia, ele viu, ele ouviu, ele chegou ali, contemplou o dinheiro na conta. Imagine então esses discípulos perseguidos pelos imperadores, como já dissemos. Não é uma perseguição simples, que vou proibir de vocês de lerem a Bíblia. Não é uma perseguição simples de vou fechar as igrejas, vocês não podem mais reunir. Não, era a vida que estava em jogo. Ou você adorava o imperador, ou você morria. Já pensaram nessa cena? Você, sua esposa, sua filha, em uma arena que foi construída para esse fim, e de repente você está ali, com a sua esposa, com a sua filha, e você olha para os lados, existem várias jaulas, várias galerias, e várias feras estão ali dentro. Abre-se a primeira cela. Você faria o quê? Esses irmãos passaram por isso. Queimado vivo? Já queimou?
Você já teve os cabelos sapecados alguma vez? Esses irmãos foram queimados vivos. Mas então eles recebem aqueles que ainda estavam vivos. Existe um trono, existe alguém sentado no trono. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Os céus governam sobre a terra. Talvez também eles tivessem a pergunta que nós citamos: onde estão os seus seguidores? Compensa seguir a Deus? Cadê? Cadê o Paulo? Cadê o João? Cadê o Pedro? Cadê o Mateus? Cadê o Levi? Cadê aquelas mulheres que o serviam com os seus bens? Onde elas estão? Talvez se lembrassem da história do Velho Testamento que dizia, a história de Elias, onde ele diz: Senhor, onde estão os teus profetas? Eu fiquei sozinho, Senhor. Compensa-se vir a ti, Jeová. Eu estou sozinho, mataram os teus profetas. Jezabel, Acabe, mandou matar. Estou sozinho. Não. Elias, você não está sozinho, não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu conservei em Israel 7.000. Onde estão os seus seguidores, Senhor? Onde estão aqueles que morrem pelo Senhor? E tudo em Apocalipse é respondido a eles. Então vamos lá. Onde estão os teus seguidores? Capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Onde estão os teus seguidores, Senhor? Cadê eles? Viraram pó, viraram cinzas no fogo do imperador. Não. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa de quê, irmãos? Da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles não viraram pó da terra, cinzas nos fogos de Roma. Não, eles creram na palavra que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Farei de Deus o meu refúgio, farei de Deus a minha morada. Irmãos, se você morrer queimado, se você morrer decapitado, se você morrer em qualquer atrocidade que o homem possa criar e fazer com você, sabe que o seu fim pode ser como esse aqui: debaixo do altar de Deus. Há um lugar melhor de você estar debaixo do altar de Deus? Vamos dar um exemplo simples, na figura humana. Você está lá na sua casa, ou no seu escritório, ou na sua casa, vamos dizer assim, e tem crianças. Sua criança é uma criança pequena, e ela tem vários amigos, agitados talvez, e o seu filho de repente é perseguido por um daqueles coleguinhas de escola, e ele vai atrás de você: pai. E ele: vem cá, filho, fica aqui perto de mim, fica debaixo do meu altar. A proteção do pai para aquela criança, que os seus inimigos, entendam bem, no exemplo, não vão chegar perto, porque o pai as está protegendo, as está guardando. E onde estão essas almas? Onde elas estão? Debaixo do altar. O altar é onde tem a presença do Deus vivo. É onde está o Deus vivo? Sim, o Apocalipse fala sobre trono, fala sobre altar, fala sobre incenso, fala sobre várias coisas. Mas percebam que a resposta dos discípulos às suas perguntas, ou à sua pergunta: onde estão os seus seguidores? Sim, estão aqui, debaixo do altar. Vejam então o capítulo 7, versículo 14, também falando sobre a visão dos glorificados, diz assim:
Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão. Guardem essa palavra. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Onde eles estão? Eles estão aí. Então, aqueles discípulos naquele primeiro século, com essas perguntas, com esses questionamentos, com esses anseios, compensa servir a Deus? Onde eles estão? Onde estão os seus seguidores? Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Glória a Deus por essa resposta a dúvidas, a questionamentos daquele primeiro século. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem. Vejam o capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Onde estão os seus seguidores? Onde estão aqueles que foram decapitados? Porque era uma sentença de Roma para os maus, para os covardes, para os rebeldes, para aqueles que adoravam outro Deus sem ser o imperador romano. Vamos decapitá-los. Então diz aí, versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados. Onde eles estão? Estão diante do Senhor, estão diante de Deus. Irmãos, a arena não nos separa de Deus, ou não separou os servos de Deus. Os servos da presença de Deus. O piche, os combustíveis lançados sobre os irmãos, não separou os filhos de Deus do próprio Deus. Os mortos por feras não os separou de estarem com Deus. Os decapitados não os separou de estarem com Deus. Compensa servir a Deus? Compensa. O seu cenário e o meu cenário é completamente diferente de toda aquela história da igreja primitiva. O seu cenário e o meu cenário é completamente diferente de irmãos que estão debaixo de regime totalitário, como o islamismo, como o comunismo, como tantos outros sistemas que não permitem que você ore a Deus, que você tenha a Escritura. E vejam o fim desses irmãos, e também será o nosso fim, como diz aí, daqueles que guardam a palavra, que guardam o testemunho, que não se importam se é César, se é fulano, se é Beltrano. Ao nosso Deus que se assenta no trono. A Ele seja toda a honra e toda a glória, e nós não nos curvaremos. Como os servos, né, como os amigos de Daniel. Saiba de uma coisa, rei. Saiba de uma coisa. Não vamos nos curvar. Podemos ser lançados nessa fornalha sobremaneira acesa, mas saiba de uma coisa, não nos dobraremos. Então aqueles irmãos recebendo todas essas notícias, para eles era um alento, era um conforto, era uma esperança, mas tinham mais perguntas que provavelmente estavam na mente dos irmãos. Poderiam dizer entre eles, com essa perseguição, com tantos irmãos morrendo, o que fazemos ou o que fizemos tem algum valor diante de Deus? Será que tudo isso será percebido, será julgado na eternidade? Talvez pudessem ter essas dúvidas, mesmo estando num período de uma igreja triunfante. Mas poderiam passar por eles essas dúvidas. Talvez eles poderiam perguntar, nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos, e oramos, mas Deus parece não atender as nossas respostas, as nossas orações. Parece que Ele se faz surdo. Talvez alguns poderiam ter pensado assim. Mas quando chega a notícia, quando chega o livro de Apocalipse, quando é lido o livro de Apocalipse, e aqueles irmãos têm acesso, eles ouvem. Apocalipse 5, versículo 8.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que nós fazemos tem algum valor diante de Deus? Reunião de oração de quarta-feira, reunião de oração de manhã, reunião de oração na minha casa, reunião de oração, e talvez pode ter dúvidas, pode ser que Satanás lance dúvidas, mas percebam que aqueles irmãos, eles tinham recebido do Senhor, vamos colocar assim, a instrução e o mandamento, porque o livro de Atos diz, e perseveravam nas orações. Tem valor, irmão? Se tem valor. Diz aí que há diante de Deus taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A sua oração está lá? Daquele montante de incenso que está diante de Deus, quanto do seu incenso está lá? Quanto do meu incenso está lá? Saiba que tem valor, saiba que tem recompensa no futuro. Vocês sabem quem poderia usar o incenso diante de Deus? O Velho Testamento é muito claro que somente Arão e os seus descendentes poderiam entrar diante de Deus quando foi levantado o altar do incenso. Sumo sacerdote, sacerdotes, mas eles receberam o ensinamento. Apocalipse diz que Jesus Cristo nos fez sacerdotes. Não é isso? Aí no capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então nós podemos orar, devemos orar, porque as nossas orações têm recompensa, elas são colocadas ali, no altar, taças de ouro cheias de incenso, diante do Senhor. Que maravilha! Então podemos orar mais. Espero que você tenha a prática da vida de oração, que você tenha dia a dia o seu momento devocional com o Senhor. Lá no Salmo 141, versículo 2, o salmista, na verdade Davi, ele aprendeu isso. Vamos ler. Salmo 141, Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença, a minha oração como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Como que ele sabia disso? Sabe que ele teve uma revelação extra de João? Além da de João? Não. Ele coloca dessa forma. Suba à tua presença a minha oração como incenso e o erguer de minhas mãos como uma oferenda vespertina. Aquela pergunta então foi respondida. O que fizemos, o que fazemos tem algum valor? Tem. Podem continuar a orar. Continuem, orem, perseverem nas orações. Irmãos, a oração não é simples. Aquele que diz que a oração é fácil, que ele senta, que ele levanta, senta, ora e pronto. Irmãos, a oração é uma luta. A oração não é simples. A oração é você... Há alguns irmãos que, na vida de oração, que eles têm mais liberdade na oração, porque oraram mais tempo, no sentido de meses, anos. Mas você sabe que a oração não é simples. Há uma luta entre você mesmo. Se você falar assim, eu vou levantar todo dia, tal hora para orar. Faz o teste. Veja o que acontece. Marque um dia para você orar. Perceba os convites que você vai receber e tantas outras coisas, mas há a recompensa, tem valor as orações. Talvez eles poderiam pensar também sobre as obras, sobre o que eles fizeram de bem ao seu próximo, ao seu vizinho, aos irmãos, à igreja como um todo, ao próprio Estado como um todo. Eles poderiam pensar, tem também valor as nossas obras? Sim, tem valor. Apocalipse, capítulo 19, versículo do 6 em diante. 19, 6.
Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ah, tem valor? Tem valor, sim. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, vamos incluí-las nesse atos de justiça, tem valor. Diz aí que são o linho finíssimo, depois, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ah, tem valor? Sim, tem valor. Você fazer o bem ao seu próximo, você fazer o bem ao seu vizinho, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na sociedade, você fazer o que está nas suas mãos, como diz a Escritura do Velho Testamento, tudo o que vier à sua mão para fazer, faça bem feito, ou faça conforme as tuas forças, faça bem, que terá recompensa. Sim. Lembram da história lá no livro de Atos, daquela mulher chamada Tabita, Dorcas? Lembra que ela ficou doente, morreu, e os irmãos chamaram Pedro, estava por ali, Pedro, vem cá. E aquela irmã, a Dorcas, a Tabita, ela reviveu. Mas a história, nas entrelinhas do capítulo 9, diz assim, a respeito daquela mulher. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Não fala que ela fez boas obras, esmolas, mas que ela era notável. Tanto é que as viúvas pegavam ali as túnicas e os vestidos que Dorcas fazia, ou fez naquela época, e mostrou para Pedro. Vamos ler Atos 9, só uma parte, a respeito desses atos de justiça. Atos 9, versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu quero fazer menção aqui desse finalzinho. Enquanto estava com elas. Irmãos, você só tem a oportunidade de fazer o bem a alguém enquanto você estiver com ele. Não adianta alguém morrer e você ir lá no funeral, ou na funerária, ou ali onde tem o velório, e comprar a mais bela coroa de flores e colocar o seu nome. Natalício, lembra-se de você. Aqui diz que Dorcas fez enquanto estava com elas. A oportunidade de Dorcas, a sua oportunidade e a minha, é quando eu estiver com você. É quando você estiver com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus patrões, com os professores, com os colegas de trabalho, com a igreja, com o seu pastor, com o irmão mais simples, com o irmão mais rico, com o irmão mais pobre, enquanto você estiver com ele. Tem recompensa? Tem valor, então, as boas obras? Tem, são atos de justiça que são comparados ao linho finíssimo. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, ele conta a história daquela mulher que, com um vaso de alabastro, diz ali que era um preciosíssimo perfume, então, de nardo puro. O Senhor contando aquela história, e no finalzinho ele fala assim, ela praticou boa ação para comigo. E no versículo 8 diz assim, ela fez o que pôde. Mas
O que ela podia fazer então? Ela tinha então um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e deu o que tinha, fez o que pôde. Irmãos, o que você pode? O que você pode fazer? Faça, ainda hoje, porque tem recompensa diante de Deus. É comparado a um linho finíssimo, os seus atos de justiça, as suas boas obras para a eternidade. Talvez você viu aquele filme Gladiador e tem uma frase que diz assim: o que fazemos em vida ecoa para a eternidade. De fato, não está errado. Ecoa, tem um futuro, tem a recompensa, tem o julgamento do Senhor. E aqui está dizendo então, tanto de Dorcas quanto daquela mulher que o Senhor deu exemplo. Ela fez o que pôde, e o que estava na mão, no momento. Talvez você é um pintor, use a sua habilidade de pintor para fazer o bem. Talvez você é um eletricista, saiba usar o seu dom, a sua habilidade de eletricista para fazer o bem. Talvez você é um médico, talvez você é um advogado, talvez você é um gerente, você é um vendedor, uma dona de casa, uma confeiteira. Faça o que você pode, porque isso contará para a eternidade. Mas também, talvez uma pergunta que estava na mente dos discípulos naqueles dias, e talvez ela também esteja nas nossas mentes nos dias atuais: quando ele virá? Quando? Já se passaram 2000 anos. Pedro diz que surgiriam escarnecedores com os seus escárnios, falando para os discípulos: cadê a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Talvez os irmãos se lembram quando leem Apocalipse, que o próprio João, ali no capítulo 5, ele ficou assim um pouco que, entendam bem, quem será que pode abrir o livro, desatar os selos? Mas João, você não sabe. No seu evangelho você disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você estava lá quando o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, e você ainda está aqui pensando: será que existe alguém? E a Bíblia diz que ele chorava muito, não é isso? Porque pode acontecer, irmãos. Um pequeno esquecimento, um momento de fraqueza, um momento de nós esquecermos da glória, da bondade de Deus para conosco. Quantas vezes você já foi restabelecido, de repente, de uma enfermidade, uma dor de cabeça? Ou o Senhor abriu umas portas para você, ou você orou para você fazer uma boa prova, você fez uma boa prova, você pediu uma vaga no estacionamento, Deus te deu uma vaga no estacionamento, te deu um carro, te deu isso, te deu um filho, te deu um esposo, te deu um salário. Aí nós perguntamos: ainda está difícil, onde está a promessa? Quando ele virá? Aí no capítulo 6, nós lemos que há aquela pergunta: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles haviam se esquecido, talvez, daqueles discípulos, que o próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu a 500. Ele apareceu para os discípulos durante 40 dias. Mas talvez venha a pergunta: quando será? E talvez a nossa pergunta: será que eu não vou sair dessa? Senhor, volta logo, está apertado, está ficando as situações difíceis. Mas o Senhor respondeu para eles. O Senhor respondeu para aqueles discípulos que de repente tivessem essa dúvida, essa ansiedade. Talvez eles se lembrassem que, ou melhor, eles não se lembraram da história do Velho Testamento, desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, onde Deus disse: haverá um descendente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente. E ele virá, ele virá. Talvez eles tivessem se esquecido da profecia de Isaías: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E de fato chegou o dia em que eles viram que ele veio, se encarnou em Jesus de Nazaré, um homem, Deus, um homem, nascido do Espírito Santo. Talvez eles tivessem esquecido de tudo isso, o seu ministério. Mas então, ainda assim, ele os lembra. Apocalipse capítulo 22, versículo 20.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Quando ele virá? Quando ele virá? Aí a resposta chega para aqueles discípulos naqueles dias: ei, eu venho sem demora. Aguarde, espere. Eu venho sem demora. Irmão, da mesma forma para a nossa geração, vamos viver 70, 80, mas certamente ele virá sem demora. Mas se ele não vier na nossa geração, na geração da minha filha, da sua filha, como não veio na dos seus pais, aguardemos confiadamente, porque é a promessa dele: venho sem demora. Que consolo, que conforto para todos aqueles irmãos naquela época, naqueles dias turbulentos, dias de mortes, dias de decapitação, dia de tanta desgraça no meio dos cristãos. Mas vejam, hoje também, muitos irmãos estão na mesma história. Percebam como está a história no mundo, irmãos. Como as notícias diárias não são boas. Mortes, maldade, guerras, doenças. Irmãos sendo torturados, sendo afogados em gaiolas dentro de uma piscina por amor, pela sua fé no Senhor, e morrem pelo nome do Senhor. Mas certamente isso os anima. Certamente quando eles lembram de Apocalipse, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.